Amém? O meu nome é Aurindo, eu sou evangelista aqui deste ministério, desta casa do Senhor, e eu tenho uma palavra para você, para mim e para você essa noite. Uma palavra vinda do trono da graça, do trono do Senhor, que se encontra no livro das criações, no livro de Gênesis. Amém? Aleluias. A palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo 1, o 2 e o 3, a qual diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. O 3 vai dizer: E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aleluias, glória a Deus. Deus seja louvado. Queridos e amados irmãos, queridos e amados ouvintes que está nos assistindo nessa noite, eu quero vos dizer que a pregação de hoje, a palavra de hoje, ela tem um título, né? Através do número 7, o número da perfeição. O Senhor Jesus, Ele vai te abençoar, Ele vai abençoar o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, Ele vai abençoar a tua família. Porque o 7, embora existe um ditado antigo, que dizem que o 7 é conta de mentiroso, que o 7 é o número da mentira, mas eu quero vos dizer e vos provar dentro da palavra do Senhor que não é nada disso. O 7, ele é o número da verdade, o 7, ele é o número da perfeição, e através do número 7, muitas bênçãos, dezenas, centenas, e por que não dizer milhares de bênçãos, o Senhor nosso Deus, Ele tem entregado para seus servos, para pessoas, usando o número 7, o número da perfeição. Aleluias, glória a Deus. Nós lemos aqui que a palavra do Senhor nos revela que em 6 dias Deus fez todas as obras que Ele precisara fazer. E no dia 7º, Deus, tendo terminado as suas obras, Ele parou para descansar, para contemplar e para abençoar o dia 7º e também as suas obras. Aleluias, glória a Deus. Todas as obras que Deus fez são abençoadas, porque nós vimos que no dia 7 Ele abençoou, queridos e amados ouvintes, não só as obras, mas também o dia 7. Interessante é que sempre eu vejo, às vezes, as pessoas murmurarem, reclamarem das obras da criação de Deus. Quantas pessoas reclamam da chuva, quantas pessoas reclamam, murmuram e reclamam do sol, quantas pessoas reclamam do frio, quantas pessoas reclamam do calor, quantas pessoas reclamam do vento por causa do pó, por causa da poeira. Aleluias, glória a Deus. Nós estamos neste momento falando de obra feita pelo Senhor nosso Deus. Mas eu quero te dizer que de todas as obras que Deus fez, Ele amou todas elas. Ele fez e Ele viu que todas elas eram boas. E Deus ama todas as obras. Mas a obra que Ele fez, que Ele mais amou, foi eu e você. Aleluias, glória a Deus. E eu quero te dizer que todas as obras que Deus fez ela com comando de voz. Aleluias, glória a Deus. Deus falava: eu quero que haja o sol. E isso acontecia. Eis aí o sol. Deus falava: eu quero que haja a lua. E isso acontecia. Deus falava: eu quero que separe uma porção seca das águas. E foi separado a terra das águas. Sobre um comando de voz do Altíssimo, poderoso e soberano Deus, sobre o comando de sua voz, todas as obras foram feitas, com exceção de uma obra. Eu e você fomos feitos de uma forma diferente.
Porque a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, a palavra vai dizer que o Senhor nosso Deus, Ele tomou sobre suas mãos um pouco de pó da terra e Ele molhou aquele pó e dali Ele fez um barro, uma massa, né? E ali com as suas mãos Ele foi remodelando aquele barro, Ele foi fazendo as pernas, os braços, o rosto, os olhos, e ali Deus nos criou. E quando Ele viu que aquele bonequinho de barro estava pronto, Ele deu um sopro nas narinas, e eis que aqui estamos nós, feito com todo o amor, não só com o comando de voz, mas pelas maravilhosas mãos do Senhor nosso Deus. E nós temos que agradecer a Deus por isso, porque a Bíblia relata que de todas as obras que Ele fez, a mais importante para Ele sou eu e você. Portanto, não murmure, querido, portanto, não reclame de nada, aleluias, glória a Deus, não reclame das obras do Senhor nosso Deus, porque toda a obra que Ele fez é santa, aleluias, glória a Deus. Nós fomos feitos do pó, e do pó nós viemos, e para o pó um dia nós vamos voltar, assim diz a palavra do Senhor. Então é importante que nós não murmuramos, não reclamamos de nada. Amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Mas, queridos e amados irmãos, apesar de estar falando da obra do Senhor, o Senhor quer falar comigo e contigo essa noite, não a respeito das obras, mas Ele quer falar a respeito do número. E que número é esse? O número 7, o número da perfeição, o número que o Senhor, nosso Deus, Ele tem usado, o número que Ele tem usado para entregar muitas bênçãos, bênçãos sem medida. Através do número 7, o Senhor tem realizado curas, através do número 7, o Senhor tem realizado milagres, através do número 7 o Senhor tem realizado libertações, e o Senhor, Ele adora trabalhar com o número 7, porque o número 7 é o número que Ele abençoou, o número 7 é o número que Ele escolheu para a perfeição. Aleluias, glória a Deus. Mas, evangelista Aurindo, você pode me provar na Bíblia alguma bênção, alguma vitória, algo de bom que o Senhor entregou na mão de alguém usando o número 7? Posso sim, queridos. Se nós começarmos aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir, a Bíblia relata sobre a história de um homem por nome Naamã. Aleluias, glória a Deus. Naamã, ele era um homem muito respeitado. Naamã, ele era chefe do rei da Síria. Aleluias. Mas Naamã, ele tinha um problema. Naamã, ele tinha uma lepra terrível, e naqueles tempos a lepra, ela fazia uma divisão. Quem era portador de uma lepra, ele não podia estar no meio da sociedade, ele tinha que ser excluído da sociedade, porque era uma doença terrível. Aleluias, glória a Deus. Segundo a Bíblia, era uma doença que tinha mau cheiro. Aleluias, glória a Deus. E Naamã, apesar de ser um homem respeitado, apesar de ser um grande chefe de exército, Naamã tinha este problema. Mas a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, caros ouvintes, que uma jovem que era serva da família de Naamã chegou para a esposa de Naamã e disse para a esposa de Naamã: minha patroa, se o meu patrão Naamã, ele for até a Eliseu, ele for na cidade de Marília, procurar o Eliseu, um servo do Senhor, servo e profeta do Senhor, eu creio que Eliseu, através do poderoso Deus, ele vai curar Naamã dessa lepra. Porque ele é um homem, um profeta que tem respaldo, ele é um profeta que ele tem nas mãos o poder de Deus, porque ele honra a Deus, ele tem intimidade com Deus, e ele tem realizado muitas curas. Se Naamã for até lá, eu creio que ele vai curar, aleluias, glória a Deus, o meu patrão Naamã. E a palavra diz, queridos e amados ouvintes, que Naamã pediu para o rei permissão, e o rei permitiu, e Naamã escolheu dos seus exércitos alguns e levou com ele.
e foram, aleluias, glória a Deus, em direção a Israel, em busca de encontrar com o profeta de Deus, em busca de encontrar com Eliseu. E chegando à casa de Eliseu, antes que ele entrasse, Eliseu manda um mensageiro falar para ele. Fala para Naamã que ele vai até o rio Jordão e chegando naquelas águas, ele dá 7 mergulhos e ele ficará sarado da sua enfermidade. A Bíblia vai dizer que Naamã ficou perplexo porque o Eliseu não quis nem recebeu ele, aleluias, glória a Deus, e ele queria ser recebido com honra, porque apesar da enfermidade, porque apesar da lepra terrível, ele era um homem afamado, ele era um homem respeitado por ser um grande chefe de exército do rei da Síria. Aleluias. Sabe o que às vezes atrapalha nós receber as nossas bênçãos, queridos e amados ouvintes? Às vezes é o nosso ego, o nosso eu atrapalha. Mas quando nós queremos receber uma bênção da parte do Senhor nosso Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é descer, é nos humilhar, é esquecer o nosso ego, aleluias, glória a Deus, e clamar ao Senhor, e crer naquele também que é profeta do Senhor, para que possamos receber a nossa bênção, aleluias. Glória a Deus. E Naamã ali questionava, porque Naamã não queria nem mergulhar nas águas do rio Jordão, porque eram as águas turvas, eram as águas, vamos assim dizer, de uma certa forma barrenta, meio que suja. Mas aqueles que estavam com ele falou para ele: se o profeta manda o Senhor fazer algo mais difícil, não faria o Senhor para receber a sua cura? Não custa o Senhor ir no rio Jordão e dar os mergulhos. E ali a palavra diz que quando ele deu o 7º mergulho, Naamã ficou com a pele limpa, Naamã ficou sarado com a pele como se fosse de um bebê. Aleluias, glória a Deus. É no número 7 que o Senhor vai curar a tua enfermidade. Eu não sei qual é a tua enfermidade, meu irmão, eu não sei qual é a tua enfermidade, minha irmã, mas eu quero te dizer essa noite, seja qual for a sua enfermidade, faça uma campanha, faça um pacto de 7, usando o número 7, para que Deus possa te restaurar, te curar. Aleluias, glória a Deus. Talvez você vai me perguntar, mas como eu faço para usar o número 7? Como eu faço para aliar o número da perfeição com o dono da perfeição? Como faço eu para aliar o número 7 com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus? Eu quero te dizer que daqui a pouquinho, no término desta ministração, eu creio que o Espírito Santo vai ensinar para mim e para você como nós vamos usar o número 7, o número da perfeição, para poder alcançar a nossa bênção. Aleluias, glória a Deus. Mas aqui no livro de Josué também, capítulo 6, versículo 1 a seguir, queridos e amados irmãos, Deus ele tinha feito uma promessa para Josué de entregar nas mãos de Josué a cidade de Jericó. Aleluias, glória a Deus. Mas ali também havia um empecilho. A palavra vai dizer que havia um grande empecilho, mas em nome de Jesus, eu te digo que empecilho para mim, empecilho para você, empecilho para qualquer ser humano, mas para o nosso Deus não existe empecilho, para o nosso Deus não existe obstáculo, para o nosso Deus não existe dificuldade, aleluias. Mas de certa forma a palavra vai dizer que a cidade de Jericó, ela era cercada por uma grande muralha. Tem pessoas que confundem muralha com muro, mas eu quero te dizer que muro é uma coisa e muralha é outra. Porque muro ele é fabricado, ele é edificado na maioria das vezes com tijolos estreitos. E o muro ele tem por si de 10 a 15, no máximo 20 centímetros de largura e pode ser derrubado pela mão do homem facilmente com qualquer uma marretinha. Aleluias, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que a muralha é diferente. A muralha ela é sinônimo de resistência. A muralha ela significa dureza. A muralha ela significa segurança.
A muralha ela significa poder, mas eu quero te dizer que para Deus não existe resistência a não ser a dele própria. Para Deus não existe poder a não ser a dele próprio. Para Deus não existe segurança a não ser a dele próprio. Aleluias, glória a Deus. Nada pode ser resistível, nada pode ser inabalável, nada pode ser indestruível na presença e no poder do Senhor nosso Deus. E a palavra diz que o Senhor nosso Deus, ele fala para Josué: Josué, pega o seu povo, pega também 7 sacerdotes e com eles 7 buzinas de chifre de carneiro. Vá para a cidade de Jericó e durante 7 dias vocês vão dar 7 voltas, sendo que cada dia dá uma volta, sendo ainda que no 7º dia vocês vão dar a 7ª volta, e ao concluir a 7ª volta, aleluias, glória a Deus, os 7 sacerdotes vão tocar as suas 7 buzinas de chifre de carneiro, e todo o povo, ao concluir a 7ª volta, no 7º dia, vão dar um forte grito, e juntamente quando o brado deste grito se unir ao brado das buzinas de chifre de carneiro, você vai ver, Josué, como é que eu, teu Deus, vai fazer. Josué, eu vou derrubar aquela muralha eu vou espedaçá-lo, eu vou moê-lo, aquela muralha, e jogarei ela por terra. E assim foi acontecido, queridos, quando Deus ordena o número 7, não é número 5, não é número 6, tem que ser o número 7. E quando Deus ordena, e quando o servo, quando a serva, quando você obedece fielmente, a promessa de Deus se cumpre. A bênção de Deus se cumpre na minha e na sua vida. Eu não sei qual é a sua muralha, se a sua muralha, eu não sei se é uma bronquite, eu não sei se a sua muralha é um câncer, eu não sei se a sua muralha é uma pneumonia, eu não sei se a sua muralha é uma droga usada por um filho, por uma filha, eu não sei qual é a sua muralha, mas seja qual for a sua muralha, o Senhor nosso Deus, Ele vai derrubar esta muralha, desde que você crê no Senhor nosso Deus e você faça uma campanha usando o número 7. Aleluias, glória a Deus, Deus seja louvado. Queridos e amados irmãos, eu quero te dizer que existem muitas bênçãos e vitórias que o Senhor nosso Deus entregou aqui usando o número 7. Aleluias, glória a Deus. Eu poderia falar aqui das 7 cartas para as 7 igrejas, né? Quando João foi tomado pelo Espírito Santo e levado, né, para um lugar santo, aonde Jesus editou 7 cartas para João escrever e levar para as 7 igrejas, que são elas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas tinham pessoas santas, pessoas que eram bênçãos, mas também ela tinha pessoas que pecavam, pessoas que traíam, pessoas que idolatravam, pessoas que mentiam, e através dessas cartas, essas igrejas, elas foram, vamos assim dizer, reconvertidas, aleluia, e receberam a bênção. 7 cartas, 7 igrejas e 7 bênçãos dada pelo Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro vai fazer a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar o meu próximo? 7 vezes? Aleluias. Mas Jesus, ele vai dar uma resposta. Jesus, ele vai dizer para Pedro, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eita glória, Jesus, ele é bom em perdoar. Jesus, ele é maravilhoso em perdoar. Aleluias, glória a Deus. Devemos estar pedindo sempre perdão, Jesus, porque somos falhos, somos errantes e na maioria das vezes, até sem perceber, às vezes nós pecamos. Mas Jesus, ele é bondoso em perdoar o pecado. Aleluias, glória a Deus.
70 vezes 7. Existe no mundo também aí um ditado que diz que quando não é 8 é 80, mas eu quero te dizer que com Jesus não é assim. Com Jesus é quando não é 7 é 70. Jesus pode ter 7 ou Jesus pode ter 70 bênçãos em uma bandeja para te entregar, desde que você creia no poder dele, desde que você creia na soberania do Senhor Jesus e que você creia que o número 7 é o número da perfeição. Aleluias, glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 20, a seguir também nós temos uma referência aqui, onde nós podemos fazer uma soma e concluir que o número 7 é o número da bênção, é o número da perfeição. Aleluias, glória a Deus. Porque em Mateus capítulo 14, versículo 20, a seguir, queridos e amados irmãos que está nos ouvindo, a palavra vai dizer que Jesus, ele estava andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando a palavra, pregando o evangelho da libertação, da salvação. E uma multidão de pessoas, de quase 5.000 pessoas, estava ali ouvindo o Senhor Jesus, e aquelas pessoas tiveram fome. E a palavra vai dizer que não havia ali alimento, senão 2 peixinhos e 5 pães. Aleluias, glória a Deus. E a palavra vai dizer que Jesus, ele pede os seus discípulos para organizar aquela multidão de quase 5.000 pessoas, assentar um grupo de 50 em 50. A palavra diz, a Bíblia do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, ele tomou em suas mãos os 2 peixinhos e os 5 pães, ele ergueu aos céus e ele orou, e ele foi passando para os discípulos. Aqueles pães foi se multiplicando, ele foi tirando pedaços de pães, e os pães foi multiplicando, ele foi dividindo o peixe, e o peixe foi se multiplicando, e o Senhor encheu até saciar quase 5.000 pessoas, assim diz a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que com 2 peixinhos e 5 pães, 2 e 5 forma o número 7. Ei, eu quero te dizer que é no número 7 que o Senhor vai abastecer o seu celeiro. É no número 7 que o Senhor vai saciar a sua fome. É no número 7 que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Acredite, queridos, poderoso é Deus, grandioso é Deus, mas o número que Ele escolheu para me abençoar, para te abençoar, é o número 7. Aleluias, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu poderia me alongar um pouco mais aqui, mas a obra tem que ter ordem e decência, a gente tem que ter um definido horário para começar e para terminar. Mas eu quero te dizer que também João, no livro de João, capítulo 11, versículo 1, 44, eu vou só resumir, né? Lázaro morreu ao 4º dia, com 4 dias de que Lázaro tinha morrido, ao 4º dia Jesus chegou à sepultura, e Jesus, ele orou ao Deus Pai, e Jesus, ele ordenou que Lázaro saísse para fora, e Lázaro veio para fora vivinho. Os 4 evangelhos também, nos final dos 4 evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, a palavra também vai nos revelar que o Senhor Jesus, por causa dos nossos pecados, ele também morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Eu quero te dizer que com 4 dias da ressurreição de Lázaro e 3 dias da ressurreição do Senhor Jesus, forma o número 7, e em 7 dias, 2 lindas e maravilhosas ressurreições foram acontecidas. Eu quero te dizer, queridos e amados irmãos, que o número 7 é o número da nossa bênção, desde que nós saibamos usar ele. Mas como nós vamos usar o número 7? Como nós vamos alcançar a nossa bênção usando o número 7? Primeiro, não é o número 7 que salva. Primeiro, não é o número 7 que cura. Primeiro, não é o número 7 que liberta. Eu quero te dizer que o número 7, ele só é o número escolhido pelo nosso poderoso Deus para ser o número da perfeição, o número que Ele gosta de trabalhar, o número que Ele gosta de abençoar, o número que Ele gosta de entregar a vitória. Aleluias, glória a Deus.
Para quem é evangélico vai entender agora o que eu vou falar aqui. Quantas vezes o Espírito Santo toca aqui no anjo da igreja para levantar uma campanha. Então o anjo da igreja levanta uma campanha. Aleluias, glória a Deus. Vamos dizer assim, uma campanha de libertação, por exemplo. Aleluias, a campanha vai ter 7 dias. Os servos se comprometem e fazem ali uma aliança, fazem ali uma campanha juntamente com o anjo da igreja. Aí até o 3º dia a igreja está cheia. No 4º dia tem a média de 50% dos que fizeram a campanha. No 5º dia tem uma média de 20%. Chega o 6º dia, aleluias, glória a Deus. O pastor olha para a igreja e pergunta: Senhor, cadê o povo? Aleluia. Sabe por que muitas vezes, queridos e amados irmãos, nós não alcançamos a nossa bênção? É porque nós começa, mas nós não persevera. Nós começa, mas nós não vamos até o fim. Aleluias, glória a Deus. A bênção, ela não é entrega de 3 dias, no 4º dia, no 5º dia, no 6º dia. A palavra, aleluias, nos garante que o número da perfeição é o número 7. Nós temos que fazer uma campanha e nós temos que ir até o fim, porque muitas vezes o anjo vem com uma bandeja, com a bênção para te entregar no 7º dia da campanha. Quando ele chega na igreja, você não está, você veio só até o 6º, você perdeu a sua bênção. Quando você fazer uma aliança, quando você fazer um propósito com Deus, cumpra-o direitinho, porque Deus é fiel para cumprir a parte dele. Amém? Aleluias, glória a Deus. Se você está com um problema, querido e amado irmão, se você está com um problema, querido e amado ouvinte, eu quero vos dizer que faça um propósito de 7 dias, vamos dizer 7 dias de orações, ou faça um propósito de 7 dias de jejum, aleluias, glória a Deus, ou faça um propósito de subir ao monte, ter um encontro com Deus, com Jesus durante 7 dias. Faça um propósito e cumpre naquilo que está te atormentando, naquilo que você precisa ser libertado, ou naquela enfermidade que você precisa ser curado. Creia nisso, faça esse propósito e cumpra, porque o Senhor vai te honrar e grande vai ser a vitória que Ele vai entregar em suas mãos. Amém? Aleluias, glória a Deus. Era esta a mensagem que eu queria trazer para os meus queridos e amados irmãos, acerca do Senhor nosso Deus e acerca do número da perfeição, que é o número 7. Essa noite, encerrando aqui, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Deus, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui, meu Deus, trazendo uma palavra, Senhor, para os meus queridos ouvintes que nos acompanham aqui, meu Deus e meu Pai, neste canal abençoado, neste canal Ebenezer, o qual o Senhor levantou, o qual o Senhor criou. Pai, que o Senhor possa estar derramando bênçãos, meu Deus, sobre os nossos ouvintes, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, cada família. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando também o nosso ministério. Eu peço ao Senhor que abençoe cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, que está me ouvindo essa noite. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, com o teu amor, com a tua glória, com a tua bondade, abençoar, meu Deus, dar o livramento, Senhor, suprir as necessidades de cada um. Que o Senhor possa estar fortalecendo a fé de cada um nessa noite, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha fortalecer principalmente aquele, meu Deus, que vai decidir fazer uma campanha, fazer um propósito de 7 dias, usando o número 7, que o Senhor possa fortalecer para que ele, para que ela vá até o fim, Senhor, para que ele cumpra o propósito e o Senhor possa entregar a bênção, a vitória, a cura, a libertação. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, abençoe esse ministério, abençoe o pastor presidente deste ministério, abençoa cada membro, Pai, cada obreiro, Senhor, abençoa cada diácono, meu Pai, cada missionário, abençoa cada pessoa, Pai, que faz parte deste ministério. Abençoa, Senhor, dando força, Pai, fortificando, reanimando todos os dias, para que nós possamos prosseguir adiante, levando a Tua palavra, fazendo a Tua obra. Assim eu encerro, meu Deus e meu Pai, pedindo, Senhor, em nome do Teu Filho amado, que o Senhor abençoe cada ouvinte deste canal,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta foi a palavra, queridos e amados ouvintes. Que o Senhor Jesus abençoe você todos os dias da sua vida. Amém.